kill me. Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spooky Houses, Casas Assombradas. Sim, estou com a mesma camiseta da saga dos Respondendo aos Inscritos. Ah, foi uma aposta? Não é que eu tô gravando tudo um atrás do outro. Eu tô gravando desde das 5 horas da tarde, são 10 horas da noite, tá? Cada Respondendo aos Inscritos tem uma hora e pouquinho, eu fiz umas pausas. E, complicado, amigos, mas é isso, ritmo de final de ano, essas gravações estão sendo feitas no mês de dezembro, tá? Então eu tô antecipando as gravações para poder passar o Réveillon com my family, tá? E, bom, a gente vai dar continuação aqui no Respondendo aos Inscritos, tirando dúvidas sobre os vídeos publicados no canal, tá? Lembrando, nós não fazemos análise de pessoas. Se o Spook tá comigo, me diz o que é. Ah, tio Spook, eu senti algo no meu quarto, diz o que é. Ah, tio Spook, eu não sou vidente. A gente não trabalha com esse tipo de coisa, cara. É difícil, mas eu tô sendo bombardeado. E infelizmente são crianças em sua totalidade, crianças de 15 anos, 16 anos, que vêm pedir coisas achando que é assim que funciona. Gente, no meu canal tem regras, essas regras elas são cumpridas e esses e-mails estão sendo deletados, tá? Teve um outro lá que veio até perguntar, tio Spook, você aí conhece tudo de Umbanda? Me diz um perto da minha casa. Agora eu sou a central, diz que Umbanda, não é mesmo? Diz que para saber o centro de Umbanda, 2 Quimbanda, 3 Candomblé, 4 Centro Espírita mais perto de você. É sério, isso aconteceu e realmente é algo que eu não sei o que passa na cabeça das crianças, né? Acho que aqui virou uma central do fala que eu te escuto. Qualquer coisa, o cara acha que a gente tem a resposta para dar a ele nesse sentido. Não, a gente não faz isso, tá? Mas vamos lá. Depois da saga do Spook Responde somente para o senhor Treta Gospel, agora a gente achou aqui mais perguntas de outros para diversificar, né? Que o Treta Gospel levou tudo para ele. Vamos lá. O nome dela é Lavia Fernanda Presendo. É difícil isso aqui, né? Lavia Fernanda Presendo. Olá, primeiro de tudo, amo seu canal, mudou o meu modo de pensar, muitas coisas, gostar de saber se teria como você dar uma olhada nesse programa, tá escrito assim. TLC da Sky, o nome do programa, e a Medium, eu particularmente acho que muitas coisas é mentira, mas não entendo, mas ontem fiquei meio perdida, parecia mais real, estava entrevistando ela, estava mais esse famoso Jim Parsons, e ele ficou muito chocado com ela, tem no YouTube o vídeo. Teresa Caputo, a nossa Teresa Capota, mas não breca, Jim Parsons. Grata a sua atenção, desculpe ocupar o seu tempo, mas sou louca pelos seus vídeos, passo horas assistindo, só fã, desculpe pelos erros de português, beijo pra você e tudo pra equipe, adoro sua namorada e a Dani. Adoro sua namorada e a Dani, a minha namorada é a Dani, pelo amor de Deus, não me compromete assim que a Dani me bate mais. Vamos lá. Teresa Caputo, mas não breca, mais Caputo, não é? Essa daí foi a médium que mais me deu dor de cabeça no canal até agora, porque o fã-clube dela é um fã-clube de gente meio complicada de se convencer e de se mostrar o lado contrário das coisas. A Teresa Caputo possui mais ou menos, em média, 10 a 15 vídeos no YouTube, só de pessoas criticando o trabalho dela com comprovação. Pessoas que foram, viram, testemunharam, notaram realmente os erros, perceberam os erros. Tem gente que ela falou que estava morta e não estava. Ela trocou as mãos pelos pés pelas mãos diversas vezes. Teve o programa do Howard Stern, que é um radialista americano incrível, que chamou ela para participar. Ela falou, opa, claro que eu vou, mas eu preciso de ficar 1 hora com a sua plateia conversando com eles. Ele falou, de jeito nenhum. Você vai fazer ao vivo, no momento que eu te chamar, você vai entrar e vai fazer. Ela negou, falou, não vou fazer. O Howard falou, mas por que, cara? Não é assim que funciona? Tempo real as coisas? Olhou e falou? Não é bem assim. A Teresa Caputo, ela tem uma equipe de gravação junto com ela. Isso tem um cara que mostra como é que ela faz e tudo mais. Como é o processo? Ela chega nos lugares para gravar, né? Obviamente pega lá a autorização em qualquer lugar, seja num restaurante, num bar, onde ela quiser gravar. Eu não sei se existem pagamentos de taxa, até mesmo de pessoas que querem participar do programa que pagam para ela, tá?
E aí o que acontece? Ela tem uma equipe, essa equipe vai e entrevista as pessoas do lugar. Então ela chega lá com como é que chamava? Eu nem lembro mais, era na época de escola, né? Que você tinha um apoio para o papel. Você chegava lá com aquela prancheta, nome, endereço, pessoa que faleceu, você quer falar com ela, como ela era e pede toda a descrição da pessoa que faleceu. Leva para a Tereza, passa a informação para a Tereza se aproxima da pessoa no lugar e começa a falar da pessoa que faleceu. Aí, até a minha avó de cadeira de roda acerta. E é isso que acontece. Fora isso, existem dois processos que esses caras fazem, e a gente já mostrou isso em vídeo, do John Thomas, que é o Cold Read e Hot Read, que são leitura frio e leitura quente. Eles conseguem ver, realmente, os jeitos de fala, nuance e tudo mais da pessoa, acabou descrevendo parentes que tinham jeitos parecidos, e aí tem a outra leitura, que é a leitura do Facebook, Instagram, redes sociais, onde as pessoas expõem a vida. E aí a pessoa consegue ter acesso. Então, no John Thomas mostrava um cara, no fundo, falando com o John pelo um ponto eletrônico e fuçando o Facebook das pessoas que estavam na plateia, por meio do nome, que o John fala, qual é o seu nome? Ué, John, você já não é médium? Você já devia saber o nome do cara. Aí o cara fala o nome, o cara já entra no Facebook e faz todo o processo de verificação. Isso a gente já mostrou como é feito, porque um grupo nos Estados Unidos chamado Skeptics, que são céticos, criaram um Facebook falso, foram até o programa do John e o John narrou o Facebook falso do cara. Tudo que estava no Facebook, ele narrou. E os caras riram, falaram, ele simplesmente pega o que está lá nas mídias sociais e tenta chutar. E aí, numa fila de autógrafo, um desses skeptics, né, que estava lá na fila para pegar o autógrafo do John Thomas, se informou que a maioria da plateia são alunos dele. Então ele já conhece o pessoal da plateia, então fica muito mais fácil você trabalhar isso e chamar atenção para esse tipo de coisa. Então eu fiz da Tereza Caputo, mostrando realmente os vídeos dela, e vocês podem ver isso pesquisando aleatoriamente no próprio YouTube, colocando lá Tereza Caputo Fake, e aí vocês vão ver todos os vídeos de pessoas dos Estados Unidos que comprovam como ela é falsa, tá? Então assim, cabe destacar só um comentário que me surgiu agora, que é o seguinte: como realmente aconteceu esse desentendimento entre eu e as pessoas do fã-clube da Tereza? Foi por meio de uma mulher que usou um perfil de Crochê Brasil. Ela não tinha um nome, não tinha nada, era um canal de crochê. Então quando eu me refiro, veio uma pessoa aqui encher meu saco de um canal de crochê, é a referência que eu tenho desta pessoa. Não sei o nome, porque as pessoas criam perfis falsos na internet ou com pseudônimos. Eu não tenho referência. Então, minha referência do sujeito da ação é o canal de crochê. Não estou criticando o canal de crochê, mas estou me referindo ao canal como sujeito de uma ação. Mas as pessoas têm cocô na cabeça. A maioria que veio falar que eu estava criticando o canal de crochê. Eu estou criticando a pessoa que está por detrás do canal de crochê e não o crochê. Estou me referindo ao sujeito da ação, que foi o canal de crochê, tá? Então aí rolou essa treta. Então veio essa mulher e veio me ofender, me chamar de tudo que é palavrão, porque eu estava falando que a Tereza era fake. É horrível um negócio desse, né? O bibelo de cristal quebra e aí eu sou o cara que tá ali, né? Sou o que é condenado. Mas, de novo, está na internet, público por meio de dezenas de vídeos explicando por que a Tereza Caputo é fake. Então divirtam-se. Vai lá, canal de crochê, vai lá e escreve para todo mundo as suas palavras de ofensa. Não só para mim, mas vai para todos os canais do mundo e escreve, tá? Lembre-se, canal de crochê é o sujeito da ação. E não, eu estou falando da pessoa ali, o canal de crochê como um todo. Estou falando do sujeito da ação. O sujeito foi o canal de crochê que veio me ofender. Ok? Temos que deixar isso bem claro. Sigmund de Ouro. Olá, Rodrigo. Em um vídeo do senhor da playlist Respondendo aos Scribes, é dito que não se deve fazer uma salada, entre aspas, no local que seria para a adoração das suas divindades.
Eu gosto muito da doutrina espírita, mas não me considero um praticante, assim. Eu acredito em algumas coisas e de outras religiões, outras doutrinas, e é ruim não fazer parte de uma religião, acreditar em um pouco de cada. Olha, Sigmund, não é ruim você acreditar em muitas coisas, até porque existem coisas boas e coisas ruins em cada tipo de religião. E eu vou falar exatamente por quê, tá? Existem muitos mistérios que rodeiam a Igreja Católica. Muitas pessoas condenam o catolicismo porque você vai na internet e você escreve catolicismo, o que você mais vê são crimes de pedofilia, utilização de drogas, o crime financeiro do Banco do Vaticano e milhões de outros crimes que levam uma pessoa a olhar e falar: cara, é difícil defender uma igreja católica hoje em dia com tantos crimes que a gente observa, tá? E assim, desde a época antiga do papado, realmente, se você pegar cada história de cada papa e você for olhar, você vai ficar enojado com o que você vai escutar. Eu juro pra você, até porque a gente tem um podcast aqui no canal que é sobre a história do Vaticano, contando os mistérios que rodeiam e a morte de cada um dos papas, tá? Tem papa que morreu com doença sexualmente transmissível. Aí você fala, caracoles. Aí tem, né, os filhos de Roma. Por quê? Porque muitos papas engravidaram tantas prostitutas de lá que eles são considerados os filhos de Roma, os filhos da pátria. Eles não têm pai e são realmente descendentes desses papas e que estão ali, né, vagando, perdidos por as ruas de Roma sem saber quem são os seus pais. E existem tais crimes. Então, quem está diante disso, fica complicado seguir a Igreja Católica. Sobre a Bíblia, sobre tudo que está aplicado lá, muitas pessoas realmente acreditam e muitas pessoas não acreditam tanto naquilo, tá? É muito difícil você acreditar em certas passagens, por quê? Porque a gente tem uma interpretação literal sobre a coisa, e não devemos ter uma interpretação literal, mas sim uma interpretação de estudos por entre todas essas passagens. Quando você senta e você estuda essas passagens, claramente você vai ver que não é bem assim como está escrito, tá? Então, a Bíblia por si só, dificilmente você vai ter uma interpretação ao pé da letra. Você vai ter que realmente correr atrás, você vai ter que estudar, você vai ter que entender conceitos sociais, econômicos, conceitos políticos que estavam influenciando uma época. Então tem pessoas que acreditam e tem pessoas que acabam ficando com o pé atrás, sabe? Tem muitas religiões no mundo que você fica ali, fica um pouquinho aqui, fica um pouquinho ali, mas eu acho que hoje em dia torna-se absolutamente normal. Por quê? Você tem muitos católicos que são praticantes de espiritismo também. É sério. Tudo bem, você vai numa doutrina espírita kardecista, você vê as imagens de Jesus, você vê crucifixo na parede, você vê um monte de coisa. Então, existem religiões que até perambulam entre uma e outra. Mas, de novo, a salada, ela existe. Eu, por exemplo, eu segui muito tempo o espiritismo. Então, eu tinha muitas imagens que beiravam o catolicismo pelo fato da minha família ser católica, junto com representações espíritas dentro de casa. Muito bem, com o passar do tempo, eu fui mais indo para o lado da Umbanda. Aí o que acontece? Eu fui substituindo essas imagens por figuras da Umbanda. Então eu tinha imagem de preto velho, de marinheiro, boiadeiro, Exu em casa. Eu tinha um altarzinho com diversas representações de estátuas bem pequenininhas, mas que estavam lá, obviamente, colocadas no meu altar. Aí o que acontece? Eu fui saindo da Umbanda e começando a entrar em outras doutrinas, em outros lugares mais esotéricos, e essas imagens elas foram sendo guardadas. Por quê? Porque eu fui arbitrando o meu conhecimento, a minha crença, a minha afinidade para com outras religiões, outros conhecimentos. E aí foi indo, eu fui trocando, até hoje eu estou imerso completamente no budismo. Então eu não tenho mais nada relacionado a outras crenças a não ser puramente o budismo. Por mais que eu consiga falar com vocês a linguagem, entender um pouquinho sobre o que vocês têm de catolicismo, espiritismo, umbanda, outros conhecimentos de outras ordens esotéricas por ter feito parte
isso da minha vida, hoje eu sou mais puramente o budismo, que é o que realmente me alimenta, ou que me satisfaz, tá? Guilherme Del Toro. Brincadeira. Guilherme Diogo Dutra. Olá, tio Spook. A gente já fez essa brincadeira antes, né? Guilherme Diogo Dutra. Vamos lá. Olá, tio Sprooks. Qual a diferença entre o hinduísmo e o budismo? A gente vai precisar de mais ou menos uma semana para explicar tudo isso, né? Encontrei algumas respostas na internet, mas muitas se confundem. Talvez você aqui esteja um pouquinho atrapalhado com relação a isso, mas eu vou tentar explicar um pouquinho do que eu sei, tá? Então vamos lá. O budismo e o hinduísmo, eles se comunicam. Eles partem do mesmo pressuposto. Por quê, tio? Por que você está falando? O budismo constituído, o budismo hoje, o budismo tibetano hoje, que a maioria conhece, ele é constituído a partir de um cara chamado Padmasambhava, que veio do norte da Índia e cavalgou junto com outros 2 senhores até se estabelecer no Tibete e constituir a religião tibetana, enquanto uma outra pessoa constituía a política e o outro constituía a economia. O hinduísmo, ele passou por diversas mudanças e muitos reis hindus, eles admiravam tanto o budismo que alimentavam a ideia de ter monges budistas junto com o hinduísmo na região. Então existe um princípio de comunicação até mesmo de certas deidades que trafegam. Então existem muitas deidades do budismo que são comparadas, por exemplo, com Shiva, são comparadas com o deus Akali. Você tem uma comunicação entre essas figuras, tá? Mas o hinduísmo, a estrutura do hinduísmo é diferente da estrutura do budismo. O hinduísmo, por si só, ele parte de um princípio que seria a trindade. Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Ele parte de um princípio de Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma seria o deus que cria, Vishnu é o deus que mantém e Shiva é o deus que destrói. No budismo, não existem essas representações que seriam alegorias tão próximas às divindades, tá? O que no budismo tem? O budismo tem um princípio simples de criação de alegorias baseadas em consciência. Aí complica. O budismo não acredita em Deus, enquanto o hinduísmo se cria deuses. Mas no budismo não acredita em Deus. Existem representações de diversas alegorias como imagens. Então, você tem, Vajrasattva, Vajrapani, você tem o próprio Guru Rinpoche, que seria a representação de Padmasambhava, você tem Manjurishi, você tem Dzambala, você tem... tem muitas representações. Dakini Face de Leão, que é uma das representações budistas muito lindas também. As deusas Taras, Tara vermelha, amarela, a Tara branca, a Tara verde, que são o quê? Representações de uma consciência. Vajrakilaya, já falaram aqui no meu ouvido, tá? Então, por exemplo, vamos pegar a Vajrakilaya. Vajrakilaya é uma figura que uma vez por ano acontece uma grande cerimônia chamada Druptin de Vajrakilaya. O Druptin de Vajrakilaya acontece aqui no Brasil durante uma semana. Eu estive presente no Druptin, tá? A Dani e eu, ficamos em retiro durante uma semana lá. E o Druptin é muito lindo de se ver, porque é uma batalha narrada, contada a história, com musicalidade, tambores, dança e arte entre o bem e o mal. Só que o Vajrakilaya por si só, ele ajuda você a vencer completamente as questões do que se apegam aos seus demônios internos, tá? Então vamos colocar assim, aquilo que é a sua raiva, a sua angústia, a sua inveja, o seu orgulho, ele age combatendo isso. Então eles personificam algo que você pode utilizar para acalmar as suas emoções, e aí você o que faz? Traz, por meio da sua mente, a representação de Vajrakilaya. E você se vê como Vajrakilaya, você se vendo como Vajrakilaya, você anula completamente essas emoções negativas, ou essas percepções negativas, ou anula realmente a sua mente nesse critério. Então, assim, a gente já começa então a se separar, né? Pai, Filho e Espírito Santo? Não.
Shiva, Brahma e Vishnu como a trindade, e do outro lado uma anulação de Deus, mas as representações de divindades com a ideia de que você pode utilizar essas imagens como uma forma de você anular e combater os seus venenos da mente, tá bom? Cada uma relacionada com o veneno da mente que você tenha, que você precisa anular, tá bom? Tara verde ajuda a combater os medos, a tara branca é uma tara ligada à cura, você tem a deusa tara vermelha, que é a tara veloz, que faz com que você consiga alcançar seus objetivos de uma maneira mais rápida. E do outro lado você tem uma ramificações de diversas deidades, e essas deidades são extremamente cultuadas no hinduísmo. E cada uma delas é a representação de deuses que eles consideram. No budismo, eles não são deuses. E quando você faz oferendas, seja por meio de oferenda de alimentos, que são, você pode usar tormas, que são referentes às oferendas de alimentos, bebida, água para beber, água para banhar, a luz, flores. Você não está alimentando essas deidades. Você está sanando o orgulho, o ego e o apego que está dentro de você. Porque você entrega o que você tem de melhor a Buda. Você entrega o que você tem de melhor à consciência búdica. Então, é de dentro para fora. Enquanto o hinduísmo trabalha muito a representação de fora para dentro, onde eles esperam e criam expectativas reais daquelas divindades possam sanar realmente os seus desejos e suas vontades. Eles são personificações de deuses realmente. O legal é que dentro do hinduísmo, essas representações de deuses, Krishna, Parvati, Shiva, Kali, eles são duais. Lakshmi, Lord Ganesha e todos eles são duais. Se você falha com eles, eles vêm e retiram algo de você. No budismo não existe esse conceito. O princípio falho, tá? O ato de você errar dentro da prática e aplicabilidade do Dharma. Quando você não estabelece realmente uma comunicação perfeita entre as três joias, Buda, Dharma e Sangha, que seria o conceito búdico dos ensinamentos de Buda, mais a utilização do conceito da comunidade que você está, que é a Sangha, você acaba falhando dentro desses princípios e você se corrige, porque você percebe o seu erro. No hinduísmo, tem muita gente que acaba cultuando como uma forma até mesmo de apaziguar os seus erros. Cara, assim, é muito difícil, porque aí eu teria que traçar a representação de cada divindade, explicar. Mas a grosso modo é isso, tá? Eles vêm de uma mesma origem, porque os reis e imperadores que moravam na Índia na época adoravam o budismo, adoravam. E aí eles mantinham forte o budismo na região. Só que o budismo ele foi migrando para outras regiões e foi criando suas vertentes. Então o Theravada, Mahayana, Vajrayana, aí você tem o Zen, o Chan, o vietnamita, e eles foram entrando dentro do Oriente, desde a Índia até o Japão. Aí a Índia ainda se manteve sóbria dentro do hinduísmo, dentro da prática do hinduísmo. Então houve toda essa expansão do budismo, enquanto a Índia se fortificou dentro do hinduísmo, tá? Hoje você tem uma gama muito maior de budistas no mundo, você tem realmente o budismo enraizado como uma religião. Ela é uma religião. Aqui no Brasil ela é reconhecida como uma religião, tá? Vamos lá, Henrique Cardoso. Olá, mais uma vez, tio Spook. Eu e minha esposa acompanhando o seu canal, tá? Sim, eu e minha esposa acompanhando o seu canal e estamos nos empenhando mais em saber sobre o budismo, seguindo suas ótimas referências também. Pergunta, poderia falar ou desmistificar a questão de algumas psicopatias dentro da espiritualidade, como por exemplo esquizofrenia versus espiritualidade? Pois já li em vários lugares sobre a pessoa desenvolver esquizofrenia por não saber lidar, explorar a espiritualidade. Isso daí não é verdade, Henrique. É uma linha muito tênue, cara. É comum ouvir que pessoas despertaram que seus familiares e amigos estranham seus comportamentos e até em alguns casos os classificam como loucos. Poderia dizer se faz sentido? Não faz, tá?
Henrique e Miyuki. Deixa eu explicar. Tem uma playlist no meu canal que chama-se Spook Murder Houses, né? E que lá a gente faz essas análises de assassinos. Pessoas que são bipolares, esquizofrenia, tem milhões de fatores. Eu não posso dizer que a esquizofrenia é causada pela espiritualidade. Leia-se, presença de obsessores, energias realmente voltadas puramente à maldade, tá? O que eu posso falar é que a esquizofrenia, a bipolaridade, elas existem, são doenças reais que acometem a qualquer indivíduo e que têm influências sobre o seu lado emocional e o seu lado mental. O espiritual vai variar de cada caso para cada caso. Não se pode analisar pessoas de uma maneira geral e dizer que esquizofrenia é uma falha da espiritualidade. Quem faz isso é um doente, é uma pessoa que tem um problema, porque coloca todo mundo dentro de um balaio. Eu não posso fazer isso. E eu tenho que dizer para você que existem sérios problemas que acometem a bipolaridade e a esquizofrenia por desequilíbrios emocionais e mentais. Ponto. Se realmente existe uma questão espiritual, isso vai depender de cada indivíduo, cada maneira de lidar na sua vida, referências familiares, ambientes que eles cresceram, milhões de fatores. E aí sim eu posso determinar, observando uma pessoa, se existe sim algum obsessor conectado que potencializa a questão da esquizofrenia ou que está sendo um oportunista dentro do princípio da esquizofrenia. Caso contrário, não posso determinar e fazer nenhum diagnóstico meu, pessoal, dizendo que existe sim uma esquizofrenia baseada na espiritualidade. Porque não é claro, não é fato isso, tá? É sério mesmo. Eu estaria especulando sobre alguma coisa que não é verdade. Ana Cláudia Silva, da Silva. Olá, Rodrigo. Gostaria de saber tua opinião sobre o uso de florais e óleos essenciais. Você acha que ajuda no equilíbrio energético? Não sei, Ana. Eu nunca usei floral e nunca usei óleo essencial, tá? Tem pessoas que utilizam florais, eu não posso desmerecer o trabalho de ninguém nesse critério. Por quê? Pode funcionar sim, mas eu, Rodrigo, não tenho experiência sobre isso. Eu já tive numa aula de floral, onde a gente aprendia a manusear a planta, a utilizar dentro do floral. É engraçado, né? Eles utilizavam na época bourbon para poder criar o blended perfeito ali. Então deixava o pessoal bem alegrão, né? Eu não bebo, então não tinha por que sentir o gosto daquilo. Mas assim, eu acho que os florais eles estão já bem enraizados dentro de um dos princípios de cura, ou técnicas de cura, ou auxílio às enfermidades. Então, considerando que esses florais realmente têm já uma pesquisa de campo, você já tem ali uma utilização, eu acredito que não vai ter problema. Eu já vi florais vendendo em farmácia, florais vendendo em supermercado. Então, se você tem isso nos grandes varejistas, é porque realmente eu acredito que deve ter já o reconhecimento que funciona, tá? Embora muitos documentos dizem que aquilo é um placebo, aquilo realmente induz as pessoas a certas coisas, eu não sei. Mas já está, acho que bem forte a comercialização desses produtos hoje no Brasil. Brum. Olá, tio Spruck. Me chamo Hierro. E tem uma pergunta. Vídeos na internet, como pais brigando com filhos ou quebrando seus brinquedos, por exemplo, ou até mesmo vídeos de gente brigando na rua, pode influenciar as nossas vidas? Claro que pode. De forma que puxemos aquela energia ruim para brigar para nós? Não entendi. Toda vez quando acabo por assistir esses vídeos, acho ruim, algo ruim acontece em casa, como briga com os meus amigos, com os meus pais, isso procede? Eu não sei, eu não posso analisar a sua vida dessa maneira, né, Hierro? A gente não pode. Por enquanto é só isso mesmo. Obrigado, muito obrigado de seu paciente, que continue abrindo os olhos das pessoas, assim como fez comigo. Bons sustos. Eu só deixo um pontinho de interrogação na cabeça das pessoas e as pessoas que precisam ir atrás das verdades. Mas, Hierro, vamos lá. Violência atrai violência. É óbvio. Se você assiste um filme que tem muita violência e você vai dormir, você vai ter pesadelo. Isso é fato. Se você
cresce num ambiente hostil, com muita violência, a chance de você ser violento, até mesmo para defender o seu território de ataques de outras pessoas, é enorme. Então, assim, é muito melhor uma pessoa crescer num ambiente amigável, com boa referência de música, com boa referência familiar, com uma estrutura familiar sólida e muito bem feita, sem dúvida nenhuma, porque essa pessoa não vai gerar uma violência para o mundo, salvo exceções, né? Toda amostragem tem lá um desvio padrão, mas, a grosso modo, é assim que a gente pensa. Se você joga um jogo de terror, um jogo violento, há enorme chance de você se tornar uma pessoa violenta? Pode ser, porque você vai levar essa referência para outros grupos, outras comunidades que você frequenta. Então você pode levar essa referência para a escola. E aí você pode se tornar uma pessoa um pouquinho mais agressiva dentro da escola. Porque a sua mente vai trabalhar aquele padrão que você colocou como uma referência, um exemplo. Da mesma maneira que a gente estava falando do budismo, na qual espelhamos certas imagens para anular realmente certas características nossas, você vai estar alimentando as suas características, potencializando quem é você, por meio de violência. A Dani e eu, quando a gente assiste, por exemplo, um filme de terror que tem um pouco mais de violência, em seguida a gente coloca um show de comédia ou desenho animado para poder equilibrar essas energias, a risada ajuda a relaxar, a descontrair e a gente vai dormir mais tranquilo. Mas a priori, tome muito cuidado com as referências, tanto de filmes de terror, filmes de ação, jogos. Não sou contra isso, mas tenha uma mente saudável para poder interpretar até onde essas referências elas podem realmente sim ser saudáveis a você ou afetar a sua vida. Tem muita gente que, por ter uma mente um pouco mais fraca ou uma postura ainda complicada perante a forma como entende e se relaciona com pessoas ligadas à sua vida, podem agir de uma maneira ainda assim violenta por meio disso, tá? Conheço muitas pessoas que, infelizmente, por terem um meio de vida um pouco mais violento, tornaram-se extremamente violentas na vida. Nájila Godoy. Olá, Rodrigo. Quero agradecer imensamente por passar seus conhecimentos. Me ajudou muito a conhecer esse vasto universo de espiritualidade e suas complexidades. Uma dúvida. Quando seguimos valores éticos e conduta moral e fazemos o bem para os outros, não tendo nenhum tipo de vício, temos essa troca de karma pela vida. Faço bem e recebo bem. Porém, todos nós estamos suscetíveis a ter obsessores. A pergunta é, mesmo seguindo esses preceitos, ainda somos vulneráveis a carregar esses obsessores? São, Nájila. E eu falo por observação real mesmo das coisas, tá? Não é por sacanagem e nem por levar medo à casa de vocês. Mas vamos lá. Você tem um obsessor andando pela sua casa que é de vícios. Vamos colocar dentro desse cenário. Então você tem lá a criaturinha que está ligada a vícios. Era um ser humano que faleceu, que utilizava-se de drogas e, de repente, morreu na região ali, o cara morreu na região e ficou preso ali, trafegando por todas as casas e prédios do bairro. Ele pode entrar na sua casa? Pode. Ele trafega livremente por todos os ambientes, todos os lugares. Na hora que ele entra na sua casa, ele se depara com você. Automaticamente ele vai ver se aquilo atrai ou não. Ele pode ficar na sua casa por uma curiosidade? Pode, sem problema nenhum. A questão é, existe alguma afinidade entre vocês? Não. Mas ele vai existir um pouco na sua casa até sair e achar outras casas que chamem a atenção dele por essa cumplicidade energética. O problema é, Nájila, nós não temos uma vida regrada e equilíbrios emocionais constantes. Tem dia que nós estamos tristes, tem dia que nós estamos alegres, tem dias que nós temos raiva, tem dias que nós temos outras sensações, emoções que nos fragilizam. E quando a gente se fragiliza, nosso corpo de energia, ele abre brechas para esses seres poderem se conectar. Então imagina que entra um ser, um obsessor que realmente carrega muita raiva pela vida. Ele percebe que você está com raiva. O que ele vai fazer? Ele vai se conectar a você. Porque é raiva atraindo raiva. Então ele vai olhar e vai falar, opa, essa é das minhas, e vai pegar você. E aí você vai começar a potencializar cada vez mais a sua raiva,
e principalmente começar a demonstrar dores em certas partes do corpo, porque ele se apega a você e ele faz com que essas energias elas fiquem cada vez mais fortes. O mesmo acontece com pessoas que fumam e bebem. O cara fuma, bebe e acha que tá, tô numa nice, cara, tô curtindo a vida. Beleza, você acha que tá numa nice, tá curtindo numa vida é o suficiente? Errou. Aí vem um obsessor de vícios, olha e fala, porra, outro aí que curte a nice, curte a vida, tá numa nice, é aí que eu vou me conectar. E conecta no cara. Né? Quando conecta no cara, aí o estrago tá feito. Então, infelizmente, nós temos milhões de obsessores andando livremente pelo mundo. Por quê? Porque eram pessoas que faleceram com seus vícios, com seus problemas, com seus desequilíbrios e não conseguiram atingir uma evolução dentro da consciência ou da percepção da sua existência no mundo e ficaram aqui perdidos, trafegando absolutamente normal. E aí gera todo esse furdúncio. Os medos de obsessores, medo do bicho-papão, medo de um monte de coisa que pode sim fazer mal às pessoas, e principalmente pessoas inocentes, sabe? É aquela coisa, né? Você nunca fumou na sua vida, de repente uma fase você fala, cara, me deu uma vontade de fumar, só que eu nunca fumei. Por quê? Porque você tem um ser que vibra isso na sua casa e vibra essa energia de fume. Então você cria uma vontade de fumar, sendo que você não tem, nunca fumou, não tem uma justificativa que leve você a fumar. É ruim, mas é assim. Tiago Bispo. Olá, tio Spook. Meu nome é Tiago Bispo e eu reparei que você tem uma planta na estante. Não tenho mais. E gostaria de saber se elas realmente podem nos proteger contra energias negativas e nos afastar dos maus espíritos. A planta aqui era meramente decorativa, Tiago. Por quê? Porque ela ficava bonita na estante, tá? Fazia parte de um cenário. Mas, Tiago, vamos lá. Se plantas pudessem realmente proteger alguma coisa de alguém, a Amazônia não teria pego fogo, né? Brincadeira à parte, né? Falando, mexendo um pouquinho aí o lado político das pessoas, que acreditam que, não, foi criminoso, não foi criminoso, alguém foi lá, tacou fogo e tudo mais. Mas vamos supor que alguém tenha ateado fogo na Amazônia, né? Se as plantas pudessem proteger do mal, ninguém teria essa intenção tão negativa sobre a própria Amazônia. É uma brincadeira, mas tem um fundinho de verdade, sim. Vamos lá, eu não sou botânico, tá? Para dizer para você qual é a propriedade de cada planta. Cada planta tem uma propriedade, seja ela medicinal ou não, mas carrega alguma propriedade. As plantas medicinais servem, obviamente, para a gente poder extrair a substância para poder elaborar medicamentos. Outras, não. Existem plantas até que podem matar um indivíduo. Essas plantas podem afetar o mundo espiritual no sentido de afastar espíritos? Cara, honestamente, Tiago, eu vou te dar a minha opinião, tá? Minha opinião. Não podem. Não podem. A espada de São Jorge afasta espírito? Cara, se a espada de São Jorge afastasse espírito, todas as casas tinham uma, tá? E não tem. Se realmente essa cultura da espada de São Jorge torna-se hábil para afastar espíritos, todo mundo aqui buscaria comprar a espada de São Jorge e botaria até mesmo no quarto. Mas não tem, tá? Então, de novo, isto é, uma lenda espírita, é uma lenda dentro do Brasil aqui, tá? Dos nossos ritos brasileiros ou abrasileirados. Eu falo por mim, eu realmente acredito que não funciona, tá? Eu já vi muitos tipos de espíritos, muitos raivosos, muitos amigáveis, que tendo uma planta ou não na sala, não faz a menor diferença. O bicho entra, o bicho às vezes quer conversar, ou às vezes quer afrontar, e não é uma plantinha no chão que vai realmente evitar com que esse tipo de situação ocorra, tá? É sério mesmo. A planta que eu tinha aqui atrás era só uma planta decorativa para o cenário em que a gente tinha aqui, mais nada, sério mesmo, tá? Mas é isso, já deu aqui 40 minutinhos de vídeo, já falei demais, uma saga eu gravei hoje o Respondendo aos Inscritos o dia inteiro. Estou com a mesma roupa? Estou. Sem vergonha? Sem vergonha, tá? Tomei banho, não se preocupem, tá?
Tomei banho, botei a camiseta, liguei as câmeras e fui gravar. Botei a sacola no saco e fui viajar. Mas é isso, quero agradecer a todo mundo, muito obrigado por fazerem parte da família Spook Houses, por mandarem suas dúvidas com relação aos vídeos do canal e não dúvidas pessoais, tá? Dúvidas pessoais, digo, tio Spook, diz o que eu tenho. Ah, tio Spook, tem um obsessor comigo, fale sobre ele. Ah, tio Spook, analisa aqui minha casa, diz o que tem. Não, a gente não faz nada disso, tá? Não faz e nem damos orientações. Aqui a gente não orienta. Ah, me dá o norte. Eu vou mostrar a minha bússola do telefone celular e vou falar, tá aqui, ó, o norte tá aqui, tá? Tem vídeos no canal, assistam, aprendam. As pessoas não querem assistir aos vídeos e fica complicado para mim, tá? Mas é isso. Recadinhos finais para aqueles que querem passar pelo processo de retirada das energias de suas casas ou mesmo as limpezas voltadas para tratamentos de enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, kármicas ou o que vocês precisarem, devem ser encaminhados para limpeza com Z de casas, @gmail.com. De novo, limpeza com Z de casas, @gmail.com. Limpeza de casas, @gmail.com. Limpeza de casas, @gmail.com. Vamos lá, gente. Limpeza de casas, @gmail.com. Tá? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro aqui embaixo, que você clica e doa R$8. Você doa R$8 para nós por mês e ajuda bastante a gente continuar aqui firme e forte na plataforma. Além disso, a gente também tem o sistema PayPal de doação. Se você clica aqui, abre uma janelinha com toda a explicação do que e como fazer para doar pelo PayPal e o nosso sitezinho casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. Feel me.